Muitas pessoas não têm sinceridade banal porque então poderiam sentar e conversar calmamente, contar sobre seus sentimentos e evitar mais problemas. Minha esposa decidiu que era livre para fazer o que quisesse, mas ela teve que pagar um preço muito alto por isso porque eu não toleraria traição. Enquanto eu caminhava pelo caminho para o nosso apartamento seguindo minha esposa, balancei a cabeça em descrença. Quando ela chegou à porta, ela fechou com força, me deixando do lado de fora. Suspirei e voltei para o meu carro. Assim que cheguei ao fim do caminho, sua voz perfurou o ar novamente. Aonde você pensa que vai? Ela gritou com raiva. Ainda não terminamos de discutir isso. Connie, você bateu a porta na minha cara, respondi calmamente. Achei melhor voltar para o estúdio e trabalhar nas fotos que tirei esta tarde. Isso lhe dará tempo para se acalmar e eu posso trabalhar um pouco. Não preciso me acalmar, ela cuspiu. Estou totalmente bem. O problema é com você. Você deixou aquela mulher chegar muito perto de você. Você achou que eu não percebi como ela estava flertando com você? E você apenas sentou lá e sorriu. Eu me pergunto o que ela teria feito se eu não estivesse lá. Não haverá traição neste casamento. Se você trapacear, você está fora do jogo. Sem desculpas, sem piedade. Adeus. Eu disse a Connie que ela só me deu um abraço, tentando acalmá-la. Não há razão para você exagerar. Todos do trabalho sabem que sou felizmente casado. Eles veem minha aliança de casamento. Além disso, Serena viu você lá. Se houvesse algo acontecendo entre nós, ela não teria me abraçado bem na sua frente. Prostitutas sempre serão prostitutas, ela cuspiu. Você precisa lembrá-las de que é casado e deixá-las saber que sua esposa leva seus votos a sério. Eu ouço e leio sobre essas coisas o tempo todo. Pessoas na mídia e no entretenimento acham que estão acima de todos os outros. Eu passei por ela e entrei na casa, esperando que nossos vizinhos não ouvissem o resto do discurso dela. E você deveria saber que essa mulher é completamente artificial. Ela provavelmente fez implantes de mama, implantes de nádegas, uma plástica no nariz, injeções nos lábios, aumento das maçãs do rosto, facetas dentárias, descoloração de cabelo e até mesmo cirurgias de alongamento de pernas. Ela cuspiu. Não há nada de autêntico nela. Honestamente, eu poderia ficar tão bonita quanto se tivesse passado por todos esses procedimentos. Extensões de pernas? Eu perguntei, perplexa. Eu pensei que isso fosse um treino. Não seja ingênuo, Rob, ela retrucou. Você sabe como é feito. Aquela mulher tem quase 1,80 metros de altura e é anormalmente magra. Ela mal tem quadris, mas de alguma forma tem uma bunda proeminente. Isso não é natural. Connie, ela era uma jogadora de vôlei e basquete na faculdade, eu retruquei. É por isso que ela é alta e esbelta. É de todo o exercício. Connie olhou para mim como se eu fosse um espécime sob um microscópio. Este parece ser um bom momento para fazer uma pausa e apresentar os personagens da nossa pequena história. Meu nome é Rob, abreviação de Robin Delgado. Eu trabalho como fotógrafo. Comecei a fazer isso quando criança, quando meus pais me deram uma câmera Kodak barata de Natal. Comecei a ganhar concursos de fotografia quando era adolescente, quando estava pensando na faculdade, sabia que queria me formar em fotografia. No ensino médio, não entrei para nenhum clube ou time, mas estava sempre em eventos da escola, tirando fotos. O mesmo com festas. Eu nunca ia com amigos ou um encontro, só com minha câmera. Tinha uma garota, Melissa Mulligan, que me achava interessante. Ela perguntava por que eu não me envolvia em nada. Ela achou estranho que, em vez de participar, eu preferisse observar de fora. Muitas vezes ponderei sobre essa questão, e só recentemente encontrei uma resposta. Não é que eu tenha estado ausente das experiências da vida. Cada um de nós tem um papel na grande narrativa da vida. Meu papel nessa narrativa é capturar eventos por meio da fotografia, permitindo que aqueles que não estavam lá testemunhem momentos significativos, belos ou trágicos e os vivenciem em primeira mão. Na minha experiência, a vida pode ser dura e pouco atraente, mesmo em seus momentos mais sublimes. Mas mesmo em meio a esses momentos,
Percebo que a beleza parece realçada quando vista através das lentes da minha câmera. Tudo simplesmente parece ganhar uma nova perspectiva através das lentes. Minha esposa, Connie, e eu estamos casados há apenas 2 anos. Eu administro minha própria agência com uma equipe de fotógrafos cobrindo uma variedade de assuntos, de moda a trabalho editorial. Frequentemente, modelos ou artistas preocupados com sua imagem pública nos informam sobre as festas ou eventos dos quais participarão. Eles ou seus representantes nos contratam para capturá-los nesses eventos, pois tiramos inúmeras fotos e permitimos que eles selecionem quais divulgar para a mídia. Isso garante que apenas imagens lisonjeiras sejam publicadas. Por outro lado, quando celebridades enfrentam um declínio em suas carreiras, as revistas frequentemente contratam nossos serviços em vez de seus fotógrafos internos para capturar momentos nada lisonjeiros, como fotos de Lindsay Lohan embriagada, para dar suporte a uma narrativa específica. Ocasionalmente, há uma guerra de lances entre as celebridades e as revistas pelo meu trabalho. Se uma revista procura imagens desfavoráveis, eu as forneço, e ao saber disso, a celebridade ou sua administração pode me oferecer mais dinheiro do que a revista para impedir que as fotos sejam publicadas. A sessão de fotos desta manhã foi para um comercial de revista. Uma das modelos, Serena Vaskova, uma mulher russa alta de quase 1,80 metros de altura, me abraçou depois que a sessão terminou, como mencionado anteriormente. Já colaborei com Serena algumas vezes, e ela é uma garota muito legal. Um forte sotaque russo lhe dá charme. Além disso, seus marcantes olhos cinza claros e pernas longas enfatizam sua atratividade. Apesar de Serena se autodenominar promíscua, há rumores de que, na verdade, aos 23 anos, ela nunca teve intimidade. Além disso, ela está a caminho de se tornar uma supermodelo reconhecida. Ela faz movimentos estratégicos de carreira e adorna as capas de inúmeras revistas. Também é útil que ela me peça especificamente para trabalhar com ela com mais frequência. Eu não me importaria em usar seus sucessos para tarefas mais importantes, mas isso pode não acontecer se Connie continuar a interferir em nosso trabalho juntos. Connie insiste, apenas fique longe daquela mulher, eu digo. Você pode me prometer isso? Ela está mais composta agora, então tento racionalizar com ela. Tudo bem, Connie, eu respondo. Se você está bem em desistir do cruzeiro de Natal que planejei para nós, então está tudo bem. Nós faremos as coisas do seu jeito. O que você quer dizer? Ela pergunta, olhando para mim com curiosidade. Eu trabalho frequentemente com Serena, eu explico. Ela está subindo no mundo da moda, comandando altos salários e influência considerável em suas fotos. Se ela me pedir especificamente, eu ganho mais, o que significa que posso prover melhor para nós. Afinal, somos casados. Muito depois que o momento de Serena nos holofotes acabar, ainda estaremos juntos. Mas se minha presença no set com ela, apesar do fato de que está sempre lotado com várias outras pessoas, te incomoda, eu paro de trabalhar com ela. Havia muitas pessoas lá, ela diz hesitante. Contei 3 cabeleireiros, 2 maquiadores e seus assistentes. O agente, representante, assistente pessoal de Serena, todos os meus assistentes, o representante do cliente, o designer de roupas e sua equipe, além de 4 outros modelos com suas comitivas. Eu detalho. Eu estimaria que perto de 50 pessoas estavam presentes, e isso é típico. Bem, ok, ela concede relutantemente. Mas eu não quero que você fique sozinho com aquela mulher. Não estou animada com isso porque você está muito absorto em suas câmeras e carreira para notar as sutilezas. Mas como mulher, eu entendo como as mulheres pensam, e essa mulher quer você. Eu lhe asseguro, eu disse, que não vou me permitir ficar em uma situação em que Serena e eu estamos sozinhas. Por que você não vai preparar um brunch gostoso enquanto eu trabalho na edição das fotos para vender e ganhar algum dinheiro? Eu me retirei para meu escritório e liguei o computador. Felizmente, o software de edição que eu tinha em casa era compatível com o que eu usava no escritório, permitindo que eu trabalhasse remotamente. Enquanto eu mexia na filmagem da manhã, meu iPhone tocou. Rob, onde diabos você está? Exigiu o interlocutor. Eu disse explicitamente que precisávamos dessas fotos de teste o mais rápido possível.
Era Frederic Bontemps, o empresário de Serena, uma pessoa que eu não suportava. Seu falso sotaque francês me dava nos nervos. Eu não deveria ter deixado você lidar com as fotos. Você não é estabelecido o suficiente, ele criticou. Falta-lhe experiência e portfólio. Agora terei que refazer a filmagem inteira. Eu o chamei de Fred, comecei. Ele detestava o apelido Fred, insistindo na pronúncia Frederic. Ironicamente, isso só destacou sua tolice, pois a pronúncia tornou seu nome alemão, uma nacionalidade não particularmente apreciada pelos franceses. No entanto, tudo era discutível, porque sua identidade era uma fachada. Cansado de suas palhaçadas, resolvi confrontá-lo. Pronuncia-se Friedrich, ele retrucou. Eu sou francês. Fred, a internet é um recurso incrível, eu retruquei. Com as habilidades certas, você pode desenterrar quase tudo, até mesmo o motivo por trás das ações. Infelizmente, não consegui descobrir o motivo aqui. Motivo para quê? Ele perguntou. Por que alguém nascido Fred Thompson de Corpus Christi, Texas, se disfarçaria de agente de modelos francês? Eu esclareci. Há inúmeras fotos suas do ensino médio. Você não se envolveu no clube de teatro? Parece que seu pai não gostou do seu desinteresse por futebol. Esportes são uma grande coisa no Texas, não são? Só havia silêncio do outro lado da linha. Eu tropecei em um vídeo seu se apresentando no musical Oklahoma. Você era um cantor muito talentoso naquela época, Fred. Quanto ao motivo pelo qual você deixou de ser um membro livre, quero dizer, Frederic, um nome sobre o qual não consegui localizar nenhuma informação, para sua identidade atual, continua sendo um mistério. Além disso, não consegui verificar seu diploma reivindicado em Belas Artes e Design de Moda. Apesar de verificar a faculdade mencionada no diploma pendurado em seu escritório. Embora a faculdade liste você como ex-aluno, ela observa que você desistiu devido a restrições financeiras. Parece que seu pai pode não ter apoiado sua busca por design de moda, embora eu possa estar enganado. Qual é sua intenção? Ele perguntou lentamente. Você está planejando espalhar essa informação por todo lugar? De jeito nenhum, eu o assegurei. Eu acredito firmemente em viver e deixar viver, Frederic. Independentemente de qualificações ou histórico, é evidente que você se destaca em sua profissão, assim como eu, ou pelo menos estou me esforçando para isso. Tudo o que peço é a oportunidade de fazer meu trabalho. Na verdade, estou trabalhando nas fotos de teste enquanto falamos. Lembre-se, prometi que você as teria prontas para seu cliente logo de manhã, não prometi? Sim, ele respondeu com um toque de sotaque texano aparecendo. Mencionei antes que você teria fotos de teste à noite, informei a ele. Na verdade, vou lhe enviar as primeiras 5 fotos imediatamente. Com alguns cliques no computador, enviei-as para o escritório dele. Ficamos em silêncio por alguns minutos até que ele exclamou, uau! Frederic, isso não parece francês, brinquei. Essas fotos são fantásticas, ele elogiou. Não sei como, mas espere um momento. Enquanto eu esperava, ele cuidou de algo em sua mesa. Não é só a iluminação nas fotos, mas Serena nunca pareceu melhor. O que quer que esteja fazendo, está funcionando. Eu realmente apreciaria se você pudesse entregar o resto das fotos no prazo. Não vou mais te incomodar. E, Rob? Ele fez uma pausa. Sobre guardar meu segredo? Obrigado. Logo depois que desliguei o telefone, houve uma batida na porta do meu escritório. Abri e encontrei Connie e sua melhor amiga Jéssica paradas ali. Onde é o almoço? Perguntei. Ah, isso, Connie respondeu. Fiquei preso conversando com Jace. Por que você não mencionou a festa hoje à noite no Dalton Hotel? Por que decidi cobrir a do Book Cadillac? Expliquei. Alguns políticos importantes são esperados lá. A história pode estar sendo feita. Então você está dizendo que um desses figurões pode realmente ser honesto? Ela interrompeu. Isso seria a primeira vez, mais duvidoso. Eles são todos desonestos, Rob. Você deveria trocar e cobrir a outra parte. Jason Asker estará lá.
Você sabe o quanto eu o admiro. Lembra do que eu disse quando nos casamos? Desculpe, mas Ed já está designado para cobrir aquela festa, e eu respondi. Meu equipamento está montado no outro hotel. Mudar de tarefa tão tarde seria caótico. Sua expressão caiu. Da próxima vez que houver uma oportunidade, não só vou fotografá-lo, como vou levar você e apresentá-lo, eu a tranquilizei. Ela voltou a conversar com Jéssica pelo resto da tarde, e eu nunca consegui almoçar. Uau, você tem muita sorte, Jéssica exclamou. Seu marido é realmente atraente. Nós assistimos Rob pegar algumas caixas de câmera, colocá-las no porta-malas do Mustang e dirigir para a festa sem graça no hotel. E o trabalho dele é tão incrível, ela continuou. Pense nisso. Ele teve uma sessão de fotos de moda com Serena Vaskova esta manhã, e depois uma festa cheia de políticos importantes à noite. Não é tão bom assim, eu respondi. Aquela mulher estava em cima dele esta manhã. Toda oportunidade que tinha, ela se envolvia nele como um terno barato. E ela ainda teve a coragem de olhar para mim com aqueles grandes olhos cinzentos, como uma espécie de gato possessivo marcando seu território. Mas Rob te ama, boba, Jéssica me tranquilizou. Ele nunca te trairia. É, eu sei, suspirei. Mas ela realmente me dava nos nervos. Além disso, se ele realmente me ama, ele teria arranjado um encontro meu com Jason Asker. Então, esse homem é o epítome da beleza. Não tenho certeza, Jéssica comentou. Ele me parece um pouco não confiável, como o tipo que desaparece ao menor sinal de problema. Posso imaginar vocês dois discutindo sobre compartilhar maquiagem. O que não consigo imaginar é envelhecer com ele ou me sentir seguro em seus braços. E sejamos realistas, Rob é um marido em potencial. Eu simplesmente não vejo Jason Asker dessa forma. Bem, você está certo sobre tudo isso, eu reconheci. Além disso, meus sentimentos por Jason não são realmente sérios, mas como uma fantasia. Mas você se lembra que Jason Asker é meu coringa, não é? O que você quer dizer com seu coringa? Ela perguntou. Quando Rob e eu começamos a namorar, nós compartilhávamos nossas paixões fantasiosas. Ele me contou sobre a mulher dos seus sonhos, e eu contei a ele sobre o meu homem dos sonhos. Foi tudo uma brincadeira. Eu disse brincando que se ele conhecesse Eva Mendes, ele poderia ir em frente e dormir com ela, e se eu conhecesse Jason Asker, ele não poderia me culpar por nada. Jéssica e eu rimos muito antes de ela se levantar de repente. Vamos, ela disse, liderando o caminho de volta para o escritório de Rob. Abrindo a porta, ela foi direto para o computador. Lá, ela pegou um passe de fotógrafo. Entendi, respondi. Rob sempre tem acesso aos eventos mais legais. Vou verificar com ele se você quer ficar com o passe como lembrança ou algo assim. Às vezes, eles precisam ser devolvidos, mesmo que não sejam usados. Você está perdendo o ponto, ela disse. Não há nome ou foto neste passe. Ele simplesmente diz, fotógrafo da RDI Media. Qualquer um pode usá-lo. Você deveria passar na festa e pelo menos dar uma olhada em Jason Asker pessoalmente. Quem sabe, você pode até ter a chance de conhecê-lo. Enquanto o sorriso dela brilhava em minha direção, foi como se eu tivesse sido atingido por um raio. Era um plano sólido. Eu conhecia todos os fotógrafos do Rob e a maioria de sua equipe. Então, quando cheguei na festa, se houvesse alguma pergunta, eu poderia simplesmente me misturar com eles por um tempo. Talvez eu fizesse isso de qualquer maneira, até Jason aparecer, se é que ele apareceu. Rob estava ocupado com outro evento, garantindo que não notaria minha ausência. Além disso, ele geralmente voltava tarde dessas reuniões, obcecado em capturar todas as tomadas possíveis e organizando meticulosamente seu equipamento. Vou fazer isso, declarei. A expressão de Jéssica se iluminou. Mantenha-me informada, ela respondeu. Acho que devo ir para casa e preparar o jantar para meu marido encanador não tão glamouroso. Aproveitar a confraternização com os ricos e famosos. Liguei urgentemente para meu cabeleireiro, inventando uma emergência.
Explicando a urgência, ela concordou em agilizar meu cabelo e maquiagem em troca de mim, espalhando a notícia sobre seus serviços. Pegando meus sapatos de grife mais chiques e um novo vestidinho preto, corri para seu salão. 2 horas depois, cheguei ao hotel com meu convite em mãos e fui direcionada ao salão principal onde a festa estava acontecendo. Depois que apresentei meu passe de fotógrafo, a segurança e a equipe me deram pouca atenção, diferentemente dos outros convidados que receberam instruções específicas sobre onde podiam ou não ir. Parecia que eu tinha escapado do radar deles. O evento parecia consistir em 3 grupos distintos. Primeiro, havia os convidados não celebridades, que eram ricos, vencedores de concursos ou afiliados aos patrocinadores do evento. Eles essencialmente serviam como pano de fundo, preenchendo o espaço e criando uma ilusão de alto comparecimento. No entanto, seus movimentos eram restritos. O segundo grupo era composto por indivíduos realmente famosos, aqueles que fizeram o evento ser notável. Eles tinham acesso irrestrito e tratamento VIP. Por fim, havia a equipe e a equipe de suporte, onde eu parecia pertencer. Nossa presença era puramente funcional. Estávamos lá para trabalhar e tínhamos liberdade para nos movimentar e cumprir com nossas obrigações. Aproximei-me do fotógrafo principal que trabalhava com Rob na festa para cumprimentá-lo. Eu conhecia Ed desde o começo do meu relacionamento com Rob. Ele é um cavalheiro mais velho e um fotógrafo habilidoso, mas não tem o talento artístico de Rob. Enquanto Ed é indubitavelmente talentoso, Rob possui uma visão artística única. Passei cerca de 1 hora me misturando com Ed e sua equipe até o local começar a encher. Então comecei a socializar com outros. Durante minha primeira hora de networking, encontrei uma variedade de indivíduos. Era evidente quando uma celebridade entrava, porque eles eram imediatamente cercados por fotógrafos e paparazzi a noite toda. Avistei várias personalidades da TV, mas não estava interessado nelas. Eu estava lá por uma única razão, para dar uma olhada em Jason Ansker. Conseguir um autógrafo ou a oportunidade de falar com ele teria excedido minhas expectativas. No entanto, tive um encontro desagradável. Olhei por cima do ombro e notei uma grande multidão cercando alguém. Enquanto eu me esforçava para ver quem era, fiz contato visual com Serena Vaskova. De alguma forma, eu não deveria ter ficado surpreso em vê-la ali. Ela estava cercada por repórteres e alguns fotógrafos, embora, notavelmente, Ed não estivesse entre eles. Dada a crescente proeminência de Serena, ele deveria ter sido. Eu observei um de seus assistentes lá, o que me levou a acreditar que Ed compartilhava meu sentimento, que Serena simplesmente não merecia atenção. Conforme o tempo passou, a multidão ao redor dela se dispersou conforme outras celebridades chegaram. Logo, apenas algumas pessoas estavam ao redor dela, tentando conversar. Mantive meu olhar fixo na porta, esperando ansiosamente a chegada de Jason. Serena escapou da minha mente até que ouvi sua voz atrás de mim. Eles estão me enganando, ela questionou, seu forte sotaque russo aparente. Virando-me para encará-la, não pude negar sua beleza, embora meu desdém por ela permanecesse. Seu cirurgião plástico, quem quer que fosse, havia executado um trabalho impecável, não deixando vestígios visíveis de cirurgia ou cicatrizes em seu rosto ou corpo. Mesmo estando cara a cara, sua aparência parecia inteiramente natural, incluindo sua altura e busto. Eu a desprezei ainda mais naquele momento. Tenho quase certeza de que todos estão enganando você, respondi bruscamente, alheio ao contexto de sua pergunta. É verdade que Rob não vai comparecer a essa festa? Ela pressionou. Sim, é verdade que Rob não vai estar aqui, eu retruquei, zombando rudemente do sotaque dela. Então por que você está aqui? Ela persistiu. Antes que ela pudesse terminar sua pergunta intrusiva, uma comoção irrompeu da porta. Eu me virei, de queixo caído, quando Jason Ansker entrou na sala. Diferente dos outros homens, Jason não estava vestido de terno. Em vez disso, ele vestia uma longa camisa de rock adornada com seu nome. Sendo canadense, não foi surpresa que ele tenha abraçado o rock, evidente na camisa cravejada de strass que brilhava conforme ele se movia. Jason ostentava suas icônicas calças de cintura baixa, imitando o estilo da juventude urbana.
Suas calças caíam tão baixo que a virilha quase alcançava seus joelhos, resultando em um andar gingado que lembrava um pinguim em perigo. Com os dedos dos pés apontados para fora, ele gesticulava descontroladamente com os braços, imitando sinais de gangues e fazendo poses semelhantes a Madonna ou uma modelo de passarela. Meu coração pulou uma batida ao vê-lo. Ele franziu os lábios, mandando beijos para todas as direções enquanto sorria. Ei, você me entende? Ele exclamou enquanto se pavoneava, embora suas palavras tenham sido perdidas por todos, já que ele não estava realmente dizendo nada substancial. Pareceu-me estranho que um rapaz canadense esguio, sem estatura para rock, falasse da maneira de um jovem negro do centro da cidade. No entanto, eu não podia negar seu talento extraordinário. Ah, me poupe! Zombou Serena. Você não é realmente fã de Jason Isquer? Eu simplesmente assenti, provocando um balançar de cabeça desaprovador de Serena. Você o conhece? Perguntei. Ela assentiu em resposta. Ele tentou se envolver comigo várias vezes, ela comentou desdenhosamente. O pessoal dele se aproximou do meu, propondo um romance entre nós por uma questão de publicidade e lucro. Eu a encarei, meus olhos arregalados. Vocês dois já ficaram juntos? Eu perguntei. Absolutamente não. Ela retrucou. Eu sou como qualquer outra garota. Se eu me apaixonar por alguém, não será Jason Isquer. Vai ser um homem de verdade. Ela olhou para mim e sorriu. Vamos, ela insistiu. Vamos dar um momento para os fotógrafos seguirem em frente, e então eu os apresentarei. De repente, ela era minha aliada mais próxima. Talvez ela não fosse tão horrível quanto eu pensava. Pelo menos ela estava me aproximando de Jason. Isso era mais do que eu poderia dizer sobre meu marido. Serena, Rob já cruzou o caminho de Jason Isquer? Eu perguntei. Inúmeras vezes, ela respondeu. Se tivéssemos feito a fusão, quero dizer, o falso romance, poderíamos ter feito Rob tirar algumas fotos. Rob até trabalhou em algumas imagens para a capa do CD de Jason. Espere. Não, eu falei errado. Rob processou as fotos, mas ele não as tirou. Você deve saber o que Rob sente por Jason. Ele está sempre provocando, até tem um apelido para ele. Sério? Eu exclamei. Eu não tinha ideia. Eles devem ser próximos, e Rob nunca mencionou isso para mim. Rob tem um amplo círculo de amigos na indústria do entretenimento, ela explicou. Ele é um excelente fotógrafo, e seu trabalho sempre nos retrata de uma forma lisonjeira. Então, como Rob chama Jason? Eu perguntei. Na verdade, é bem cativante, ela respondeu. Eu queria que ele tivesse um apelido fofo para mim, mas ele só me chama de Serena. E o Jason? Eu pressionei. Ah, ela hesitou. Ele carinhosamente se refere a ele como That Little. Meus olhos se arregalaram de surpresa. Seja por causa das barreiras linguísticas ou da minha própria confusão, certamente não soou afetuoso para mim. Vamos encontrá-los, ela insistiu, pegando minha mão e me guiando pela multidão. As pessoas se separaram para dar passagem a ela, aparentemente reconhecendo sua presença. Quando chegamos a Jason, ele estava zombando da multidão e contorcendo o rosto como um adolescente se admirando no espelho. Ele acompanhava essas palhaçadas com movimentos de mão e acenos como se dançasse em um ritmo inaudível. Quando Serena se aproximou dele, ele olhou para cima e sorriu. Serena ainda segurava minha mão com força, e eu senti uma sacudida de excitação quando nos aproximamos de Jason. Parecia que todos os olhos estavam em nós, e meus nervos quase me fizeram esquecer de respirar. Porra, garota, sabia que você não resistiria em voltar para mim, ele brincou. De perto, ele parecia muito mais baixo do que eu havia imaginado, e surpreendentemente delicado. Ele tinha o ar de alguém que frequentemente enfrentava adversidades, talvez até mesmo sendo intimidado, especialmente em ambientes suburbanos entre tipos nerds. Se ele se aventurasse nas áreas urbanas onde seus vídeos eram filmados, ele provavelmente não seria páreo nem para crianças do ensino fundamental. Enquanto a multidão se dispersava ao nosso redor, Serena me empurrou para frente em direção a Jason. Aqui está seu maior fã, ela declarou.
Sendo impulsionada na frente dele, eu não pude deixar de me sentir como uma daquelas cenas no zoológico onde o tratador joga um pedaço pesado de carne para os leões famintos. Eu não era o tratador, nem o leão, para falar a verdade. Estranhamente, eu me senti como um pedaço de carne. A próxima coisa que percebi foi que Serena tinha desaparecido. Então, querida, ele se dirigiu a mim, falando com meu peito. Não, não foi grosseria. Foi só o quão alto ele era. Vamos focar em você, ele continuou. Qual é a sua coisa favorita sobre mim? Senti aquele choque elétrico novamente e observei Jason segurando meu braço. Alguns fotógrafos tiraram fotos nossas. Gosto de me conectar com meus fãs, ele comentou. Antes que eu percebesse, ele me guiou para longe da sala de festas principal para uma das câmaras adjacentes. Seus enormes guarda-costas nos seguiram discretamente à distância. A sala em que entramos era elegante. Lembrei-me de Rob mencionando as salas de entrevista que eles montavam em certos eventos. Eles as usavam quando uma estrela prometia uma entrevista exclusiva a um repórter ou escritor. Ocasionalmente, eles até traziam um fotógrafo. Logo percebi que não havia guarda-costas na sala, apenas Jason e eu. Depois de me sentar em um sofá luxuoso, ele continuou a falar comigo, mantendo uma intimidade física próxima. Sua mão se moveu do meu braço para o meu ombro, enquanto ele compartilhava suas aspirações e dificuldades como artista. Jason expressou o desejo de expandir os limites de sua forma de arte, esforçando-se para criar música que será honrada por muitas gerações, junto com músicos como Bach, Beethoven e ele mesmo, Ansquer. Em algum lugar no meio de seu discurso, senti que ele se tornou mais insistente. Mesmo sabendo que era inapropriado, não consegui me opor. Afinal, era Jason, o hamster. Eu me convenci de que Rob entenderia, e deixei Jason tomar liberdades comigo. Eu sabia que deveria tê-lo impedido, mas ainda não achava que Rob descobriria sobre isso. Ele começou a falar sobre sua última música, I Think About You When I'm With Her, e até cantarolou algumas linhas. Ele só falou até me arrancar os dentes. Eu estava atordoada. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo na realidade. Acho que eu estava tão apaixonada por Jason que não tive a chance de dizer não. O pensamento de dizer não nem passou pela minha cabeça. Na verdade, eu nem percebi que já estava perto dele. Provavelmente durou apenas 1 minuto. Talvez seja assim que seu novo álbum, Minuteman, deveria ser chamado. Droga, garota, ele exclamou. Foi incrível. Foi então que percebi que tinha traído meu marido. Fui tomada pelo arrependimento. Não pensei nisso na hora porque eu estava tão apaixonada por ele. Não consegui imaginar explicar isso para Jéssica ou meus filhos. Droga, pensei. Talvez eu consiga fazê-lo fazer isso de novo. Olhei para baixo e quase ri quando vi o quão pequeno era seu instrumento. Então notei que ele tinha manchado meu vestidinho preto. De repente, lembrei-me de que não tinha realmente sentido nada. O instrumento dele era do tamanho de um dos meus dedos. Em um nível puramente íntimo, esse encontro significava muito pouco. O único aspecto que despertou algum interesse foi o fato de que era Jason Ansquer quem tinha acabado de ter intimidade comigo. Posso pegar seu número de telefone, garota? Ele perguntou. O tom de sua voz estava começando a me dar nos nervos. Ele era muito alto e nasal. O quê? Eu respondi. Posso pegar seu número de telefone para que eu possa ligar para você? Você poderia ser meu pequeno companheiro em Michigan. Qual é o seu nome, baby? Ele insistiu. Connie Delgado, eu respondi. Assim que as palavras saíram dos meus lábios, comecei a perceber que ele não era nada do que eu imaginava que ele fosse. Além disso, eu não gostava de ser chamada de companheira. Presumi que fosse algum tipo de gíria para uma garota de virtude fácil. Você disse Delgado? Ele perguntou, sentando-se. Meus olhos se arregalaram de surpresa quando ouvi isso, pois todos os traços de seu sotaque pareciam ter desaparecido. Você disse Delgado? Ele repetiu. Você é parente de Robin Delgado, o fotógrafo. Eu sou a esposa dele, eu murmurei. Oh, merda! Ele exclamou. Seu inglês era impecável.
Não resta nenhum traço do antigo dialeto de rua. Ele aconselhou não discutir isso com ele. Ele disse: "Oh, droga!" Ele repetiu: "Rob é um amigo próximo meu. Ele fotografou a capa de todos os CDs de platina que tenho. Não seria bom deixá-lo bravo comigo. Alguns dos conceitos que ele criou para minhas capas são como obras de arte. Precisamos manter isso em segredo." "Por que você faria isso?" ele perguntou, então bateu na cabeça, como se de repente percebesse algo. Era aquela mulher russa alta, não era? Eu sabia que ela não gostava de mim. "Essas mulheres russas simplesmente não gostam de homens negros", ele disse. "Mas, Jason", eu interrompi cautelosamente. "Você não é negro." "Tanto faz", ele cuspiu. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um telefone. Apertando um botão, os dois guarda-costas robustos abriram a porta. "Tirem-me daqui", ele disse. Os guarda-costas trocaram olhares estranhos. "Quero dizer, cara, tirem-me deste lugar", ele disse. "Precisamos voltar para casa antes que essa situação piore." Os homens musculosos agarraram um dos braços dele e o escoltaram para fora do quarto, me lançando um olhar como se eu representasse uma ameaça a ele. Ajustei minha calcinha e tentei esconder a mancha no meu vestido. Retornando ao salão barulhento da festa em andamento, comecei a procurar uma saída. Mas antes que eu tivesse atravessado metade do salão, Serena me interceptou. "Como foi?", ela perguntou. Eu estou, nada aconteceu", retruquei. Ela sorriu conscientemente. "Você acabou de derramar leite no seu vestido, não foi?", sugeriu ela. "Você alguma vez?" Eu comecei, mas ela olhou para mim como se eu fosse um idiota. "Eu ainda sou inocente", ela confessou. "Eu não gostaria que minha primeira vez fosse com esse idiota. Quando eu decidir, será com alguém digno, com alguém que é realmente querido para mim." "Você provavelmente está correndo para casa para que seu empresário possa ligar para Rob e contar tudo a ele, certo?" Eu presumi. "Mas você não sabe que isso não mudará nada. Rob e eu temos um entendimento. Se os caminhos dele tivessem se cruzado com Eva Mendes, ele teria tido uma chance com ela, e eu teria tido uma chance com Jason Asker. Rob namorou Eva Mendes inúmeras vezes", ela admitiu. "Ele provavelmente compartilhou os mesmos sentimentos com ela como ele compartilhou comigo." "O que ele te disse?" eu perguntei. "Ele confessou que era casado com a mulher mais linda e extraordinária do mundo", ela disse. "Ele explicou que toda essa fachada de show business era uma frase vazia, e ele ansiava por algo real com uma mulher real, e não apenas menções passageiras nos jornais." "Oh meu Deus", eu murmurei. Eu era um idiota. "Preciso ir para casa e contar a ele tudo o que penso antes que você chegue até ele", confessei, tentando passar por ela, mas descobri que ela estava bloqueando meu caminho. "Você não precisa correr para sair por minha causa", ela garantiu. "Talvez você possa adicionar mais algumas celebridades à sua lista. Além disso, não serei eu a tagarelar. Não posso pagar por vários motivos." Olhei para ela enquanto ela falava. "Meu empresário é francês, Frédéric Bontemps. Ele viu as fotos de teste de hoje e disse que nunca estive melhor. Quero que Rob continue me fotografando. Até Frédéric concorda que ele traz algo especial. As pessoas tendem a culpar o mensageiro. Se eu contar a Rob o que você fez, posso perder um fotógrafo. Não precisa se preocupar comigo. Não posso garantir por todos os outros aqui ou pelas fotos de você e Jason de antes. Boa sorte. Você vai precisar." Enquanto ela se afastava, eu examinei o cômodo. A festa estava a todo vapor e provavelmente não acabaria antes da meia-noite. Eram quase 10 horas. Saí e fui para casa. Uma vez lá, por algum motivo, talvez culpa, comecei a beber. Todo esse desastre veio daquela mulher russa. Comecei o dia desprezando-a. Ela entrou no set naquela manhã com um ar de direito, como se fosse da realeza. Desconsiderando os estilistas que a aguardavam ansiosamente, ela imediatamente começou a conversar com Rob.
Suponho que ela me confundiu com uma das assistentes de Rob porque ela não me deu atenção até que ela me pediu para buscar seu café. Depois que Rob esclareceu meu papel, ela continuou a desconsiderar os estilistas e designers, buscando a aprovação de Rob toda vez que trocava de roupa. Então, na conclusão da filmagem, ela descaradamente se jogou sobre meu marido, totalmente ciente de quem eu era e aparentemente despreocupada. Era como assistir a uma gata no cio. Mais tarde, na festa, ela me apresentou a Jason Askir, apesar de sua história passada com ele, me deixando completamente exposta. Acredito firmemente que ela fez isso intencionalmente, como se estivesse me jogando aos lobos. A vodka pareceu me dar uma visão mais profunda da psique russa. Serena mencionou algumas razões pelas quais ela não me trairia, mas ela só revelou uma. A vodka iluminou tudo. Serena não me enganou, mas escondeu o motivo mais crucial. Ela não podia confessar a Rob, não por medo de perder um fotógrafo, mas porque não queria perder o próprio Rob. Era gritantemente óbvio. Serena estava apaixonada pelo meu marido. Ela se absteve de contar a ele sobre mim, porque se ele reagisse como ela esperava, ele a rejeitaria. Ela pretendia capitalizar meu erro e salvar o que restasse. Ficou evidente que a suposta habilidade de Rob de extrair qualidades únicas de Serena era porque, conscientemente ou não, ele as incutia. O brilho nos olhos dela vinha da afeição que ela tinha por ele. Isso também explicava por que ela constantemente buscava sua aprovação para as roupas que usava nas fotos, exibindo-se diante dele. Enquanto eu estava ali sentada, tomando minha bebida, minha mente se debruçava sobre os erros do dia. Durante todo o meu tempo com Rob, eu frequentemente ouvia reclamar sobre o comportamento mimado e imaturo das celebridades. Ele repetidamente enfatizou o quão bagunçadas eram suas atitudes, como eles não tinham a autenticidade de pessoas comuns e muitas vezes pareciam mais personagens exagerados do que indivíduos genuínos. Isso me levou a refletir sobre várias coisas. De acordo com Serena, Rob havia encontrado Ava Mendes várias vezes, com Serena confiante de que Rob nunca cruzou nenhuma linha com ela. O que mais doeu foi Rob rejeitando a própria Serena. Foi espantoso perceber que ele recusou uma das mulheres mais bonitas do mundo para expressar admiração por mim. Ele me estimava profundamente, enquanto eu, sem pensar duas vezes, o traí com Jason Askir. Jason me usou, me insultou e recuou rapidamente ao descobrir meu casamento com Rob, priorizando seu relacionamento profissional com Rob acima de qualquer preocupação comigo. Eu era insignificante para ele. Apesar das declarações vazias de amor verdadeiro e sacrifício de Jason, ele se revelou desprezível. Rob o superou em todos os aspectos. Os insights de Jessica eram precisos. Não tenho certeza se realmente fiquei intoxicado, mas, eventualmente, sucumbi à inconsciência. O chamado angustiante de Ed agravou uma noite já terrível. Sua esposa, grávida, entrou em trabalho de parto logo antes do evento que ele estava cobrindo começar. Eu o instruí a manter sua posição com o grupo até que todos os convidados da festa chegassem, prometendo me juntar a ele rapidamente depois com meu Mustang para capturar momentos especiais dos participantes importantes. Depois de me agradecer, ele correu para o hospital para encontrar sua esposa e seus pais. Ed, um homem decente, enfrentou uma situação em que se eu estivesse no lugar dele e Connie tivesse entrado em trabalho de parto, eu teria ido embora imediatamente, informando meus colegas no local e aceitando quaisquer consequências que se seguissem. Se estar presente no nascimento do meu filho significasse arriscar meu emprego, então eu não gostaria de trabalhar para tal empregador de qualquer maneira. No entanto, o que mais me frustrou foi a necessidade de dividir minha atenção. Apesar da mera distância física de 3 milhas entre os dois eventos, suas atmosferas e significados não poderiam ter sido mais díspares. De um lado, há uma coleção de figuras maiores que a vida da indústria do entretenimento, atores, modelos e músicos, que atualmente prendem a atenção indivisa do público. Por outro lado, há políticos e figuras influentes que exercem poder real, moldando nossas vidas por muitos anos por meio das leis e políticas que eles defendem. O primeiro personifica juventude, energia e entretenimento, enquanto o último simboliza experiência, riqueza e responsabilidade. Enquanto eu deslizava atrás do volante do meu Mustang GT 2012 roxo escuro, eu não estava ponderando sobre a disparidade entre esses dois grupos.
Em vez disso, eu estava contemplando suas características compartilhadas. Ambas as facções apreciavam os holofotes, desejando aparições em jornais e revistas. Um grupo buscava publicidade para vender álbuns ou ter sucesso de bilheteria, enquanto o outro buscava isso para reforçar suas perspectivas eleitorais. No final das contas, eles pareciam feitos do mesmo tecido. Parando do lado de fora do segundo hotel, percebi que tinha esquecido meu passe de fotógrafo para o evento. Rapidamente, entrei em contato com Polly, que estava conectada a Ed, e providenciei para que ela obtivesse um de alguém que já estava lá dentro. Contanto que o indivíduo não tenha saído e exigido reentrada, eu estaria livre. Ela se aproximou de mim do lado de fora da entrada, e eu ri enquanto cumprimentava o pessoal de segurança com um aceno. Conhecendo o dono da empresa de segurança, eu provavelmente poderia ter ignorado a necessidade de um passe completamente. No entanto, rapidamente me escondi atrás de uma esquina assim que avistei Serena saindo de sua limusine e entrando em casa. Por alguma razão inexplicável, Serena tinha desenvolvido uma afeição por mim, mas eu estava ansioso para não encorajar seus avanços. Apesar de sua beleza inegável e comportamento agradável, permaneci atento ao meu estado civil. Além disso, Serena já tinha me causado problemas suficientes no início do dia. Uma vez dentro de casa, retirei-me para a sala designada para armazenar nosso equipamento. Depois de trocar cumprimentos com minha equipe e obter atualizações sobre suas tarefas, elogiei Ed por seu planejamento meticuloso e os instruí a continuar seu trabalho. No entanto, eu tinha uma ideia diferente. Enquanto a maioria das fotos que eles capturariam seriam encenadas e convencionais, semelhantes às obtidas por outros fotógrafos, eu desejava me aventurar e capturar clandestinamente momentos espontâneos. Eu ansiava por imortalizar as estrelas em instâncias desprotegidas, totalmente ciente de que muitas dessas fotos poderiam não atender às expectativas, mas esperançoso de que algumas seriam ouro puro. Após cerca de 20 minutos circulando pela sala, avistei Jason Asker, acompanhado por uma mulher pequena em um vestido preto. Suas pernas eram sólidas, mas bem formadas, causando uma sensação de familiaridade em mim. No entanto, em meio à minha multidão de encontros fotografados com várias mulheres, esse detalhe não foi registrado com destaque em minha mente. Eu me movi para ter um ponto de vista melhor e quase tropecei na minha câmera quando notei Jason conversando com minha esposa Connie. A presença dela me pegou desprevenido. Eu não conseguia entender como ela veio parar aqui ou conseguiu acesso. No entanto, resolvi descobrir a verdade. Inicialmente, pensei em confrontar os dois, exigindo uma explicação de Connie. No entanto, pensando melhor, me contive, convencido de que o motivo dela era apenas conhecer seu ídolo, Jason. Eu tinha adiado apresentá-los, permitindo que Connie mantivesse sua imagem idealizada dele. Muitas vezes, a realidade de conhecer nossos ídolos se mostra decepcionante. Por isso, optei por continuar capturando imagens de sua interação, garantindo que Connie possuísse algumas lembranças de seu encontro com o idiota. Então ele a moveu do corredor para uma das salas de entrevista. Meu coração apertou no peito. Corri para fora do prédio e contornei-o, percebendo que o salão de baile não estava exatamente no mesmo nível do chão. Voltei para o prédio. Subi até a sacada do segundo andar e apontei a lente teleobjetiva para os cômodos do outro lado do prédio. Vários cômodos estavam vagos. Então eu os encontrei. Comecei a tirar fotos. Jason colocou a mão em Connie, e eu fiquei furiosa. Ela o deixou continuar. Não sei como fiz isso, mas de alguma forma mudei a câmera para o modo automático. A câmera continuou fotografando em intervalos de um segundo, tirando foto após foto, e meu coração estava se partindo. Apesar da minha crença anterior de que a vida parece melhor através das lentes de uma câmera, o que testemunhei naquela época não poderia ter melhorado nem mesmo a melhor lente que eu tenho. Eu não poderia confundir o que se desenrolava diante de mim. De pé naquela sacada, testemunhei o fim do meu casamento. O que mais me enfureceu foi a hipocrisia de Connie mais cedo naquela manhã sobre um abraço de Serena. Quando Serena me abraçou, ela se agarrou a mim porque eu não retribuí. No entanto, agora minha esposa supostamente devotada estava permitindo que aquele cara falso, insincero e imprestável tivesse intimidade com ela. Eu sabia que do lado de fora da sala, Marco e Will,
os imponentes guarda-costas de Jason estariam posicionados. Não havia chance de passar por aqueles dois ex-jogadores de futebol. Além disso, causar uma cena na festa estava fora de questão. Isso significaria um desastre instantâneo para minha carreira. A maioria dos promotores e até mesmo as próprias celebridades preferiam evitar drama desnecessário, a menos que desejassem publicidade. Para alguém cujo papel era permanecer invisível, meramente capturar momentos por meio de fotografias, causar uma cena seria inaceitável. O melhor curso de ação seria ir embora e elaborar um plano para buscar vingança contra os dois discretamente. Tirei algumas fotos finais focando na expressão de Connie antes de partir. Ao retornar ao salão principal, me dirigi à minha equipe, elogiando o trabalho deles e agendando uma reunião no escritório para as 2 da manhã para revisar as fotos. Às 4 da manhã, teríamos examinado todas as fotos de ambos os eventos e as enviado para a revista que nos encomendou. Além disso, planejamos oferecer algumas fotos para jornais que não tinham sua própria cobertura ou que não tinham nossos ângulos exclusivos. Com 4 horas de sobra, saí do prédio e entrei no meu Mustang, encontrando consolo no rugido do motor. Chegando em casa, arrumei roupas suficientes para alguns dias antes de pegar a estrada novamente. Dirigi para o centro da cidade até o prédio de escritórios onde aluguei o espaço. Ocupei todo o 3º andar, que abrigava escritórios, estúdios de fotografia, salas de conferência, áreas de armazenamento e suítes de edição. Nós utilizamos cada centímetro dele. Eu sabia que em alguns anos provavelmente precisaríamos de nosso próprio prédio. Uma vantagem era que, durante meus dias despreocupados de solteiro, eu frequentemente ficava na pequena sala adjacente atrás do meu escritório. Tinha um sofá aconchegante, um banheiro completo com um chuveiro e até uma cozinha compacta. Até eu encontrar um novo apartamento ou condomínio, ele serviu ao seu propósito. Connie e eu estávamos casados há apenas 2 anos. Após nosso casamento, meu advogado empresarial sugeriu que assinássemos um acordo que salvaguardaria meus ativos comerciais em caso de divórcio. Embora não fosse exatamente um acordo pré-nupcial, ele serviu ao seu propósito. Além disso, dado nosso breve casamento e a falta de filhos, qualquer processo de divórcio provavelmente seria direto. Eu imaginei como uma divisão de bens. Isso não deu certo. Você pega seus pertences, eu pego os meus. Quem quiser ficar com o condomínio pode assumir os pagamentos. Foi bom conhecer você. Adeus. O segurança estacionado na entrada do prédio me cumprimentou com um aceno enquanto eu manobrava meu Mustang para a vaga de estacionamento designada. Minha vaga estava estrategicamente localizada perto da frente do prédio, perto de onde os proprietários estacionavam sempre que estavam na cidade. Garantir essa vaga privilegiada foi uma vantagem de alugar o 3º andar inteiro, o que me tornou um dos maiores inquilinos. Greg, o guarda de plantão, estava acostumado com nossos horários não convencionais. Considerando que a indústria da mídia operava 24 horas por dia, entrávamos e saíamos quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com o advento da internet, podíamos monetizar fotos a qualquer hora do dia, pois sempre havia luz do dia em algum lugar do mundo. Quando saí do elevador, minha pequena equipe de funcionários noturnos olhou para cima. Elsa, minha gerente de escritório, parecendo ter acabado de acordar, se aproximou de mim com uma xícara de café fumegante. Eu não esperava você antes das 2, ela comentou. Eu não esperava estar aqui, respondi. Ficarei no meu escritório por um tempo. Não quero interrupções. Tenho que editar e imprimir algumas fotos que nunca imaginei tirar. Ela percebeu minha aflição. Você precisa de alguma coisa? Ela perguntou. Talvez mais deste café ocasionalmente, eu disse. Oh, Elsa, qual é o maior papel fotográfico de alta qualidade que temos em estoque para impressão? Acredito que ainda temos um pouco de papel cartão brilhante 18x24 sobrando, ela respondeu. Excelente, traga-me um pouco disso, eu instruí. Quantas folhas? Ela perguntou. Quantas você puder localizar, eu disse. Preciso de pelo menos 10, mas 20 seria preferível. Se não tivermos tantas, então traga-me todas que temos e então passe para o próximo tamanho maior. Eu estava trabalhando sozinho no meu escritório.
Transferi as fotos comprometedoras de Connie para o meu computador, selecionando cuidadosamente as mais condenatórias. Na última foto, eles foram capturados durante um ato ilegal. Depois de tomar o último gole de café, enviei todas as fotos para a impressora principal, já que minha impressora do escritório não conseguia lidar com impressões tão grandes. Fui até a impressora na área do escritório principal e esperei as fotos serem impressas. Imprimi-as deliberadamente em ordem reversa, para que as mais incriminatórias ficassem no papel maior, só para garantir, caso acabássemos. Depois que terminaram de imprimir, saí do escritório com elas. Levou quase 2 horas para processar, selecionar, editar e imprimir as fotos. Eu disse a Elsa que voltaria para ajudar a passar as fotos da noite. Dirigindo de volta para o condomínio, eu não conseguia me livrar da dormência. Não era bem dor, mas um descolamento frio. Comprar um carro novo teria sido mais estressante do que contemplar o fim do meu casamento. Eu meio que esperava encontrar Connie em nosso quarto, esperando que ela